Você acredita em Deus? Você acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social? Você acredita que você é um artista? Que você faz parte do mercado musical? Cara, o nome mercado musical diz mais sobre mercado do que sobre música. Por isso, Leandro Zen está aqui no seu próprio canal. Não há mercado aqui. Só há um cara chamado Leandro Zen que procura saber o que é, afinal de contas, Leandro Zen, música, etc, etc. Você também é um buscador. Esse é o ponto do vídeo. É necessário acreditar. Porque o acreditar conduz a uma série de comportamentos vinculados à sua crença. Talvez hoje em dia, falar em acreditar ou não acreditar seja mais fácil de assimilar do que falar em crenças. Porque esse acreditar ele não está vinculado unicamente a crenças religiosas. Quando se fala em crenças, tem-se essa ideia, né? De acreditar em Deus. Não, mas você pode trocar de sujeito. Você pode trocar. Você acredita na vida? Você acredita que é um artista? Você acredita que você sofre tanto assim? Você acredita nos seus sonhos? Olha essa questão. Você acredita mesmo nos seus sonhos? Nas suas metas? Não ensinam isso por aí? E não ensinam pelo motivo de te prender? Porque tem muita gente que incita você a acreditar nos seus sonhos e te vendem palestras e coisas do tipo mercado musical. Vem aqui, faça parte do mercado musical. Isso em qualquer área. Acredite nos seus sonhos. Agora, essa questão de acreditar ficou mais séria. Porque antes, quando você pensa em Deus, se eu acredito em Deus ou não, hoje em dia isso ficou irrelevante quase para a maioria das pessoas. Não causa muito espanto você dizer não. Mas quando você diz eu não acredito nos meus sonhos, isso tem um contraste com a sociedade muito mais interessante da gente averiguar. E a gente está no canal Mantra Cultural, o lugar certo para averiguar esses contrastes. Porque cultura se faz também do nosso entendimento sobre nós mesmos, ou da fuga sobre o entendimento de nós mesmos. Aí que está o ponto da crença, do acreditar. A crença é uma fuga de nós mesmos, do entendimento de nós mesmos. Acreditar nos sonhos dá uma vitalidade para nós, né? Dá um entusiasmo. E esse entusiasmo também se nutre da crença. A gente continua acreditando num ideal para a nossa vida que nos dá energia para continuar o tal do caminho do sucesso. E aí, quando uma coisa começa a perder a graça, a gente troca por outra e continuamos essa rodinha de hamster. A gente acredita nos nossos dedos? Não precisamos, eles estão aqui. A gente acredita no sol? Não, ele está aí, não precisa acreditar. O fato é que você não precisa acreditar naquilo que é. Você só precisa acreditar naquilo que não é, no ideal. Então, o acreditar é uma fuga daquilo que é. A nossa mente ela é muito espertinha. Ela é muito cheia de tretas, de jogadas.
Ora, grandes homens, canalhas, têm a sua crença. Muitas pessoas que fazem mal aos outros têm tatuado Deus em sua pele. É uma mera ideia, é um ideal, mas não é aquilo que é, não é o fato. O fato tem que ser experimentado. O fato de que você faz mal às outras pessoas. Esse é o fato. Não importa se você acredita ou não em algum Deus redentor. Quando o papo é autoconhecimento, esse é o papo religioso, autoconhecimento. A religião começa quando você está aprendendo a si mesmo, no sentido, qual é o meu comportamento em relação ao meu próximo? O que eu estou fazendo? O que eu estou sentindo? O que está me movendo a tomar certas atitudes? Esse é o processo religioso, não o acreditar ou não acreditar, ou acreditar em uma religião ou em outra. E claro, o acreditar hoje em dia talvez ele seja mais severo e mais interessante para a sociedade quando num contexto político, se você acredita num determinado tipo de estrutura político, social ou em outra. Assim gera conflito muito evidente, porque esse contexto político é que agora nos faz acreditar que alterando-se, altera a nossa vida. Anteriormente, talvez há séculos atrás, a crença em Deus ou em outro Deus gerava mais preocupação nas pessoas. Em determinados lugares do mundo, sim, ainda gera, né? E sempre vai gerar, na verdade, mas o contexto político, ele se tornou mais evidente por conta da economia. Uma vez a economia não era tema de mesa de bar, nem de YouTube. Hoje é. Então, automaticamente, os medos daquela parte nossa que busca a subsistência se tornam mais importantes no âmbito econômico, ou seja, no âmbito administrativo dessas economias, que é o âmbito político. Então, se você acredita num sistema ou no outro, a sociedade te cobra isso e ela compete entre isso. São ideias que entram no picadeiro, no circo. Então, a nossa cabeça é muito espertinha. Ela vai fazer muitas curvas, vai trazer muitas pautas ideológicas para fugir da realidade, para fugir de se auto-observar. Qual é o meu comportamento em relação ao próximo? O que está dentro de mim? Essa ambição? Esse medo? Tristeza? O que está me movendo de fato, em direção a essas ideias? E as ideias se entortam, né? As ideias se conectam e se desconectam. Você quer fazer alguma coisa e não pode, por causa que o seu sistema de crenças, ele entra em colapso. Então você fica, de certa forma, aprisionado, muito aprisionado. Para entender o mundo como ele é, a sociedade como ela é, eu procuro observar os dois grandes lados das ideias. É mais fácil você ouvir um ser humano integralmente, deixá-lo à vontade para explicar, para falar, reagir, chorar, xingar. Só assim você vai entender a humanidade como um todo. O mundo das ideias faz-nos acreditar que as pessoas estão realmente separadas. Não estamos. Sofremos dores elementares e temos o mesmo problema, também elementar, básico, que é o não conseguirmos captar os movimentos da nossa própria mente, do nosso próprio self, o nosso eu, o nosso ego. E sem isso, o caos está feito. Cada ideologia tem sua própria conduta,
suas práticas, seus consentimentos, suas permissões. Isso separa as pessoas no campo das ideias. E nossa, como esse tal de campo das ideias é super valorizado, superestimado, né? Ele dá muito movimento para a sociedade, dá muito dinheiro para os debates, para as marcas, para isso e para aquilo. Para políticos, então, para pessoas, cargos, dá muito poder para o próprio ego das pessoas. As pessoas ficam tentando capturar umas às outras para que seus grupos de ideia tomem conta, conquistem território na sociedade, território ideológico, território mental, social, não é assim? Só que isso não vai resolver a confusão, né? Isso vai gerar cada vez mais confusão. Isso é óbvio. A confusão só se desfaz quando a mente se liberta das ideias. Esse é o intuito da cultura zen, do autoconhecimento, da meditação, a mente aprender a olhar-se e se libertar de si mesma. Alô? Bom dia. Bom dia. Meu pai ligou aí, tá de aniversário hoje. Muito bem, vamos continuar aqui. Agora vem a grande questão, né? A gente não pode fugir da grande questão. Se é possível viver nesse mundo sem crença nenhuma? É possível que esse mundo não entre em colapso, em apocalipse, quando as pessoas passarem a não acreditar em mais nada? É isso que você está sugerindo? Que loucura! É impossível. Ou será que é possível? É uma utopia. Mas espera aí. Cada um desses sistemas ideológicos não é em si mesmo uma utopia? Uma utopia muito perigosa que tem causado muita confusão, muitos problemas. Tá ok, mas então eu vou trocar uma ideia pela outra. É isso que se faz o tempo todo, é isso que o jogo da treta toda significa, né? Capturar pessoas. Porque o número dá poder. Mas você está sugerindo então trocar todas essas crenças por nenhuma crença? Isso seria outra crença? Eu não acredito em nada. É isso que eu acredito. Eu não acredito. Que confusão. Será que é esse o processo? Não, não é esse o processo. O processo de autoconhecimento significa olhar o fato, aprendermos a olhar o fato, não a ideia, não a dança do intelecto para camuflar suas verdadeiras condições emocionais e psicológicas. É isso que se trata, o mundo das ideias, o mundo ali fora de grandes morais, de grandes condutas, regradas por grandes conceitos, dogmas e crenças e sistemas. Tudo isso serve muito tacanhamente para camuflar a tua dor, a tua ambição, a tua raiva, principalmente. Muita raiva em jogo, né? A gente percebe, né? E onde estão esses sentimentos tão civilizados? Eles estão dentro de nós. Eles são parte do nosso organismo enquanto seres vivos humanos. E a gente precisa lidar com estes fatos. Os fatos não são o que está acontecendo na sociedade, os fatos são aquilo que está acontecendo dentro da gente. A nossa raiva, o nosso medo, a nossa tristeza, o nosso vazio. O nosso vazio é o grande fato a ser observado, porque se você se voltar para dentro agora e dizer, não, ok, eu vou me libertar dessas crenças, disso tudo, eu chamo isso de limpar a mesa. Deixa a mesa vazia, joga a toalha fora, joga tudo fora, joga a mesa fora, fica vazio. Oh, vazio? Encare esse vazio. Aí começou a religião. Aí começou o autoconhecimento.
Aí começou a sua mente olhar para ela mesma, vazia. A natureza da mente é assim, vazia. Isso é cultura zen. O que eu chamo de cultura zen. Autoconhecimento, meditação, autoobservação, observação de si, estudo de si e um abandono de si. E uma conexão com o todo. A realidade, a verdade, ela se revela nesse estado de percepção e nenhum outro. Porque todas as crenças, elas são barreiras, elas são uma fina folha de papel, às vezes, entre a gente e a realidade. Eu digo a gente e a realidade, mas pode ser a gente e a realidade. É mais interior ainda, né? Então é verdade, dá muito medo de imaginar um mundo sem crenças. Ou pelo menos de imaginar a sua vida sem nenhuma crença. Porque a crença, ela te dá todo um padrão de comportamento, né? Daquilo que você pode fazer, do porquê, aquilo que você deve fazer, aquilo que você não pode fazer. Então você fica com a mente presa, de fato restrita. O seu coração, lá pelas tantas, vai querer fazer outra coisa ou se apaixonar por uma pessoa de outro grupo, de outra religião, de outro meandro político. Veja só. E você pode ou não pode? Deve ou não deve? É uma questão simples, quase um conto de fadas, né? Mas é o que a vida é. É o fato. Psicologicamente, as divisões, esse tipo de divisão, se chama esquizofrenia. Alguns autores usam sem medo esse termo. Nós somos todos esquizofrênicos e a sociedade também o é, por conta da falta de unicidade, né? E a unicidade está na mente vazia. A mente vazia é a mente límpida, pura, útil, criativa. É a partir desse nível de consciência que a gente é capaz de abraçar, de acolher, de amar o nosso próximo. Porque a gente percebe que ele também tem dentro dele esta mesma mente. Só que ela está tão cheia de conteúdo, a xícara está cheia, transbordando de ideias diferentes que se derramam e se espalham e bagunçam o mundo. É preciso gerar um ambiente de xícaras vazias. Somente quem pode gerar esse ambiente é quem conhece a sua natureza de xícara vazia. Pelo menos conhecer. E depois treinar talvez alguns métodos para falar sobre isso. Como eu falo sobre isso aqui no canal da Mantra Cultural, trago isso nas minhas músicas, esse mundo da mente, da xícara vazia, está em todas as minhas músicas. É uma coisa subliminar, não é? Uma coisa artística. Aqui já é uma coisa mais educativa. Nos projetos Cultura Zen também é mais educativo. Alguns filósofos trazem também esta percepção. Alguns terapeutas, psicólogos, psiquiatras também vêm aqui no YouTube e entregam essa percepção, conversam sobre ela. Nesse sentido, toca o coração. Tocar o coração é tocar a mente vazia. Olha, despertar. Você é assim. Você está olhando para o fato de que você tem dentro de você bastante ambição, bastante raiva, tristeza, coisas desse tipo, e você tem percepção de que é com isso que você tem que lidar, com nada mais. Na verdade, os sistemas de crença, de ideia, a sociedade, o intelecto mental, ele vai te puxando, te treinando, te fisgando através dessas dores, para que você faça parte dos exércitos ideológicos. Mas isso é um aprisionamento. É muito sinistro, é muito feio, mas acontece, a gente sabe. E é isso que a cultura Zen diz, não, por esse caminho, bagunça certa.
troque a sua visão, olhe para dentro. Porque este olhar para dentro, esse conhecer-se a si mesmo, ele vai tornando você mais íntegro, mais completo. Aqui e agora não vão existir mais ideais. A sociedade ignorante, que é um conjunto de egos completamente desnorteados, a sociedade não vai mais conseguir te fisgar com sonhos bobos de realização. Você já vai se sentir, você já vai ver, presenciar a sua verdadeira natureza, que é completa, feliz, tranquila, sem estresse. Isso ninguém nunca mais vai te tirar. E essa sua natureza, uma vez que você a experimenta conscientemente cada vez mais, ela tem uma energia que ela se alastra ao seu redor, tipo uma espiral, tipo um sinal Wi-Fi, que outros aparelhos Wi-Fi sintonizarão, captarão, poderão captar. É disso que é feito a unicidade. Agora, sem olhar a sociedade, para entender a sociedade, entendemos primeiro a nossa condição. Temos uma ganância, uma dor, uma raiva interior. E o sistema de crenças, quando ele vem, o nosso intelecto consegue planejá-lo tão bem dentro da gente, argumentar tão bem, que ele consegue envolver estas sombras, estes sentimentos não civilizados e transforma eles em algo comestível para a sociedade, transforma eles em debates, em grandes ideias. Então a sociedade lida muito bem com essas ideias, com esses livros, conhecimentos todos a respeito de todas as grandes matérias, grandes conceitos. E no fundo, todos eles são cápsulas de ambição, de raiva, de falta de entendimento da essência. Então, quando você convive com o fato, seu fato interior, seus sentimentos interiores profundos, quando você lida com eles, tudo mais se desfaz. As oposições, os conflitos. Posso ou não posso agir assim ou assado? Quando você lida com o que está realmente acontecendo dentro de você, todas essas questões vão se desmanchando e se tornando irrelevantes. Olhando para esse sentido, a mente se torna presa nas ideias. Quando ela começa a olhar para dentro, ela se interessa cada vez mais pelo universo interior. Deste universo interior é que ela vai trazer mais sabedoria. Quando ela experimenta a si mesma no seu estado natural, vazio, ela é capaz de então olhar para fora, para a sociedade de novo, perceber esse vazio aqui do lado de fora também, e assimilar, entender todo o conflito de comportamentos, de ideias, de uma ótica realmente mais sábia. Para hoje é isso. Até o próximo vídeo.